Então, Gringo, por favor, está com a palavra. Sintoniza bem o microfone aí. Pessoal, beleza? Boa tarde. Todo mundo me escutando aí, né? Sou Edgar Francisco da Silva, mais conhecido como Gringo. Sou motofretista há 22 anos. Sou presidente da AMA BR, a associação bem atuante. Uma das coisas bem relevantes que a gente fez foi pressionar a Câmara dos Vereadores de São Paulo para iniciar a CPI dos aplicativos, para investigar esses aplicativos que contam essas histórias bonitas, que vem aqui e fala dessa maneira aí, toda diplomática, e a gente sabe o que a gente está passando, né? Também faço parte da ANEA, que é a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos, que é um coletivo de lideranças que tem conduzido aí a massa para fazer várias manifestações ultimamente. São pessoas que têm realmente representatividade aí e está fazendo o que dá para fazer, porque a gente não tinha nada, né? Eu vi aqui que primeiramente eu quero agradecer ao ministro Edilberto Carvalho pela oportunidade, pela gente estar aqui, né? Até uns tempos atrás eu estava fazendo entrega e nunca me imaginei estar aqui, né? Então, eu vejo assim, a história do Vitor contou a história dele aqui, deve ser parecida com a minha, né? Eu tive meu pai assassinado na minha frente quando eu tinha 2 anos e meio, meu irmão foi esquartejado aos 14 anos, fiquei sem nenhum tipo de estrutura familiar, minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, então automaticamente fiquei sem pai e sem mãe. Então, sou um sobrevivente. E diante disso, fui só apanhando da vida, apanhando. Aí teve um momento que eu cansei, foi quando sofri 2 agressões policiais seguidas, denunciei, os policiais foram punidos e tal. O pessoal falou para mim não fazer isso, não mexer com essa galera e tal. Enfim, eu fui. Eu não aguento mais sofrer, assim, sabe? Tipo, ter meus direitos tirados. E isso me moveu a fazer mais coisas desse tipo, entende? Então, eu vi minha profissão, a profissão que me acolheu, foi a única que me aceitou, que aceita todo mundo aí de braços abertos. É uma profissão que tem uma relevância aí na vida de muitos, né? E aí, a gente, a princípio, viu a gente ganhando um dinheiro legal, assim, que os aplicativos seduzem muito bem a gente, né? A gente começou a ver que a gente ganhava bem e tal, e foi se apaixonando por esse sistema, né? Achando que a gente realmente era autônomo, né? E aí, com isso, a gente foi vendo que os direitos foi sendo tirados ali, aqueles valores, a valorização do serviço foi sendo tirado, porque a gente estava feliz, enquanto a gente estava ganhando 3, 4 vezes mais do que a gente recebia em qualquer outro tipo de serviço. Então, a gente não estava fazendo conta do INSS, da Previdência, 13º e tal. Até que os aplicativos começaram a tirar esses direitos, né? Não os direitos, mas os valores, né? Começaram a baixar. Engraçado que desde 2013, quando eles nasceram, tudo aumentou. E o preço das nossas corridas baixaram. Nem se manteve, baixou. Aumentou o valor da moto, aumentou o valor da multa, aumentou o valor da cesta básica, aumentou da gasolina, pneu, óleo, tudo. O custo para a gente exercer a profissão, segundo a FIPE, que fez uma pesquisa, é de R$2.000 para exercer a profissão. Então, quem está ganhando aí, segundo a pesquisa que foi feita aí pela Mobitech, quem está ganhando aí 3 mil, está ganhando R$1.000. Então, a realidade nossa ninguém quer ver, não. Quer ficar com esses números fictícios, fabricando pesquisa, arte de mentir, falando a verdade, porque eles fabricaram os dados deles e aí eles apresentam como se fosse verdade. Mas nós aqui tá vendo aqui, mano, o que é a realidade. O sofrimento que a gente passa aí na rua, que não tem nada. E aí a gente viu que a gente não tinha autonomia, a gente tinha flexibilidade. É diferente uma coisa da outra. Autonomia é quando você tem o poder de negociação dos valores e condições. E a gente não tem isso. Eles que definem o preço, eles que são donos do meio de produção. Como foi falado pela Ana Clara aqui, a gente só é dono da mão de obra e dos equipamentos de trabalho, mais nada, entendeu? Não é a gente que decide essa parada. Então, assim, a gente só é dono dos instrumentos, né? Os instrumentos de trabalho. E aí eles vêm com essa liberdade e tal, mas só que na hora que a gente recusa uma corrida,
Acabou a liberdade, que eles punem a gente. Deixa o aplicativo sem tocar. E se você recusar demais, eles cortam o aplicativo, você está bloqueado, sem saber o que você fez e sem a chance de se defender. Isso é autonomia? Isso não é autonomia, né? As plataformas hoje em dia não têm nenhum tipo de autonomia, a gente chegou nessa conclusão, eles estão definindo todo o preço, tudo, e autonomia de verdade a gente descobriu, já que eles falaram tanto que a gente era autônomo, aí a gente falava, mas peraí, como é que a gente é autônomo, mas não tem autonomia? Como é que eles tratam a gente igual funcionário, mas não dá os direitos? Entende? Então, é essa linha. Autonomia é algo parecido do que a gente está fazendo lá na MABR. A gente fez uma parceria com o Sebrae, seu ministro, e a gente leva os motocas para aprender como ter o comportamento empreendedor. E lá é explicado que o aplicativo não é a melhor forma de ganho dele, que ele deve recusar serviço que não pague pelo serviço dele. Então, a gente está aprendendo com muita dificuldade, porque a gente não aprende isso na escola. Ninguém ensina isso para a gente, a ser um empreendedor, a você depender de si. É tudo a gente consegue nos trancos e barrancos, né? E aí a gente está conseguindo esse canal com o Sebrae, já conseguimos levar muitos motoca para lá que estão abrindo a mente, estão trabalhando para si, estão conseguindo fazer grupos de motoca e dividir os trampos, mas a gente precisa de mais força, a gente precisa que o governo chegue junto. Aí eu quero citar, senhor ministro, que existe a Lei 12.997 de 2014, que é uma lei que ela reconhece a nossa profissão como uma profissão de risco, tanto que quem é CLT recebe o adicional de periculosidade. Não é porque a pessoa é autônomo que ela não está correndo os mesmos riscos. O risco de fechada, de acidente, problemas mentais pelo excesso de carga horária, um monte de coisas que ele pode passar aí. Então, tá lotado desses riscos na nossa profissão. E aí, a gente tem uma estatística lá na cidade de São Paulo que morre 1,07 motocas por dia. A cada 100 dias morre 107 motocas, né? Desculpa, pessoas de moto. Então, mostrando que é bem perigoso o trabalho que a gente faz, porque a gente fica muito mais exposto do que o motociclista que usa moto, em média, 2 horas para trabalhar. E, para isso, foi criado em 2009 a Lei Federal, que é a 12.009/09, que é a lei que regulariza a profissão de motofrete. E as plataformas simplesmente não cumprem. Elas chegaram aqui, não cumprem a lei do motofrete, elas simplesmente colocam aí o serviço dela, mete o pé na porta aí, seja do federal, do municipal, do estadual, fazem o que querem, e a gente vê quando é o trabalhador que está abrindo seu comércio, está fazendo alguma coisa irregular, ele é punido, mas as plataformas fazem o que quer, né? E aí, não só desrespeitando, a lei federal, ela vem para capacitar o entregador para ele exercer essa profissão de risco. Com curso, com acessórios de segurança, com EPIs, né? E aí, as empresas não só não cumprem essa lei, que é comprovado que o motofretista regularizado sofre menos acidentes, elas só não cumprem essa lei, como elas incentivam a correr também. No dia de chuva, que é um dia que é mais perigoso, é um dia que tem mais risco, os motocas começam a ir embora para casa porque é perigoso, está chovendo. E aí eles colocam lá R$5 a mais, R$10 a mais, R$12 a mais, para essa galera voltar para a rua. Porque a galera estava ganhando mal, aí, estou sem dinheiro o mês inteiro. Aquele dia eu estou ganhando 4 vezes melhor do que os outros, eu vou correr o máximo que eu puder. E com isso, a série de acidentes acontece. Não só isso, como também eles incentivam o motoca a correr. Eu gostaria que o Max colocasse a primeira foto aí. Esse daqui é o Rafael. O Rafael entrou nesse embalo aí, né? Nesse massacre que vem acontecendo com os entregadores. Eles controlam o algoritmo, eles controlam os nossos dados, as regras, os preços e as nossas vidas. E eles controlam, olha como é que a gente perde a vida desse jeito aí, com os algoritmos dele, seguindo os algoritmos dele. E é isso que tem que ser visto. É isso que tem que ser visto. No Jornal da Band, seu Gilberto Carvalho, fez um documentário onde ele mostrou várias reportagens. E nenhuma delas, na última, o iFood, sem perceber,
falou que na plataforma deles acontecem 4 acidentes por dia. 4 acidentes por dia. Como é que ele falou isso? Mostrando a quantidade de pessoas que pediu seguro. Só para finalizar aqui, seu Gilberto, então eu queria mostrar essa quantidade de acidente, principalmente para o seu ministro, porque o IPEA, ele fala que o acidente de moto custa 65 mil para a sociedade. Um óbito de moto custa 544 mil para a sociedade. A sociedade está pagando o caos que esses aplicativos estão fazendo, né? Então, a gente só gostaria, seu ministro, que fosse colocado em pauta essa parte de regularizar, chamar essa atenção, porque quando for regularizar, o custo não pode sair do bolso do motoca. Tem que ser, as plataformas têm que dar os acessórios, o curso, tem que dar tudo, porque eles estão ganhando, eles estão ficando bilionários em cima da gente e não chega nada para nós. E que o governo federal, estadual, municipal, desse a isenção de ICMS, de IPVA, que vocês se unissem para incentivar que a gente adentre essa profissão, fazendo com que a gente tenha benefícios igual tem para outras categorias, né? E agora eu finalizo, né, a minha parte, colocando o seguinte, seu ministro, que nós não queremos só previdência, como o senhor falou. Eles falam muito que eles estão dando emprego, estão dando trabalho, só que eles não falam que eles estão tirando esse jovem do desemprego e estão colocando numa cadeira de roda, que estão colocando no caixão e estão deixando a família desses motocas que estão falecendo, igual a minha, ficou toda desestruturada. Não somos contra a tecnologia nem a modernização, mas as empresas têm que participar do custo que geram para a sociedade, principalmente relacionado à saúde e segurança dos trabalhadores. Hoje essas empresas ficam com bônus, deixam o ônus para a sociedade pagar, e nós somos entregadores, temos filhos, famílias, amigos, sonhos. Somos nós que fazemos o serviço, enriquecemos essas empresas. O mínimo que nós merecemos é reconhecimento, respeito, segurança e valorização. O primeiro mandamento de uma empresa humana é valorizar quem carrega a empresa nas costas. Termina aqui minha fala. Nós por nós. Gringo. Muito obrigado. Muito obrigado.